Nesse momento, convido para fazer a sua apresentação do projeto Produtores de Águas e Floresta Sacra Família, lá do Comitê do CBH Guandu, do estado do Rio de Janeiro. Então, convido agora o senhor Luiz Felipe Cruz Lenz César para fazer a sua apresentação do seu case. Um abraço, Luiz, obrigado pela sua presença aqui, de trazer aí um pouquinho da sua experiência aí do Comitê Guandu, tá? Você tem 10 minutos. Muito obrigado, a palavra está com você. Muito bom dia, é uma satisfação estar aqui nesse evento. Aproveito para parabenizar os palestrantes do diálogo anterior, que foi muito interessante e pertinente. Eu vou apresentar aqui o programa, um projeto específico do programa Águas e Florestas, que é o Produtores de Água e Florestas da Bacia do Rio Sacra Família, que é realizado pela nossa instituição por conta das atividades já desenvolvidas pelo Comitê Guandu. Eu vou iniciar a apresentação e aí vamos comentando essa iniciativa. Eu vou iniciar aqui a nossa apresentação. Já está na tela, todos podem... Sim, estamos vendo sim. Muito bem. Então, o Produtores de Água e Floresta é desenvolvido na bacia do rio Guandu e na subbacia do rio Sacra Família. Esse projeto vem sendo implementado pela nossa instituição, que é a Crescente Fértil. Nós temos sede em Resende, estado do Rio de Janeiro, e desenvolvemos diversos projetos na área de recuperação de florestas, em mananciais, e também temos um foco especial para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de políticas públicas para os ecossistemas de montanha. O histórico do Produtores de Água e Floresta, ele se inicia há 12 anos, através dessa iniciativa do Comitê Guandu, com outras organizações parceiras, e foi iniciado no município de Rio Claro. Rio Claro hoje soma 4.400 hectares de Mata Atlântica recuperados ou conservados, e somente agora, em setembro deste ano, os proprietários dessas áreas receberam R$ 394 mil em pagamento pelos serviços ambientais. A partir do ano de 2018, em função do bom resultado dessa experiência de Rio Claro, o Comitê Guandu ampliou essa experiência, abrangendo outros municípios, Mendes, Engenheiro Paulo de Fronten e Vassouras. E foi então que houve um processo de licitação e a nossa instituição, Crescente Fértil, foi contratada para implementar esse programa nesses 3 municípios, também do estado do Rio de Janeiro. Através desse contrato, nós iniciamos o trabalho tendo como meta uma conservação de 1.000 hectares, a restauração de 50 hectares, um valor total de R$ 2.620.000 e um tempo de duração previsto para 3 anos. A transparência da nossa atividade se dá por meio do PAP online, que pode ser facilmente acessado pela internet, é um mecanismo de transparência que a própria AGEVAP mantém e que permite o acompanhamento deste e de outros projetos que estão em andamento. A área de abrangência nossa é a bacia do rio Sacra Família, como eu comentei, que fica na bacia do rio Guandu, que, por sua vez, abastece milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E conta também com um importante, digamos, acréscimo de volume de água proveniente da bacia do rio Paraíba, por meio de uma transposição que já tem décadas de existência e que é fundamental para garantir o abastecimento do Rio de Janeiro, da capital do estado. Trazendo um pouco mais o foco, essa é a visão da subbacia do Sacra Família, com 9.000 hectares, abrangendo partes desses 3 municípios.
A implementação do programa envolve a caracterização ambiental da bacia. A caracterização que nós realizamos indicou a condição de cobertura do solo, e que aponta uma condição bastante boa proporcionalmente, inclusive bastante boa por serem municípios de terreno montanhoso, então tem um relevo irregular que acaba favorecendo a manutenção das áreas florestadas, com 53% de área ainda florestada ou regenerada naturalmente, porém com um déficit de vegetação em APPs muito significativo. São 1.300 hectares de APPs que estão descobertas de cobertura florestal. Aqui um pouco mais, um foco um pouco mais localizado na área de intervenção do projeto, e estamos também num importante corredor ecológico, o corredor Tinguá-Bocaina. Um dos elementos que fez com que essa área fosse priorizada é o fato de haver o abastecimento de água para a capital do estado, mas também pela existência de estações de tratamento de água que captam água para essas sedes municipais. O processo de implementação do Produtores de Água e Floresta, ele envolve várias etapas. A primeira etapa é institucional, licitação, contratação, estabelecimento de normas de funcionamento. Depois há o chamamento e a mobilização, que é fundamental, uma vez que é importante ganhar a confiança dos proprietários em relação à proposta. Então, são feitas uma série de visitas e reuniões para a apresentação do projeto, para o convencimento, e com isso temos a participação de proprietários. Uma vez que haja uma listagem dos proprietários interessados, o cadastramento deles, existe um processo de habilitação das propriedades. A partir da habilitação é feita a seleção e se iniciam as ações, que são as ações ou apenas de cercamento, no caso de áreas florestais já estabelecidas, embora nem sempre o cercamento seja imprescindível, depende um pouco das ameaças em relação, sobretudo, à presença de gado ou alguma outra forma de invasão e ameaça às mudas. Também depois há o trabalho de restauração, no caso de áreas onde existe a necessidade do replantio de floresta. Depois a manutenção, que é absolutamente fundamental, e sendo que nós, pela nossa experiência, temos um indicativo de que 3 anos é o mínimo de área de manutenção, e depois a conclusão das atividades. Aqui algumas imagens de todo o processo, reuniões de alinhamento junto ao Comitê Guandu, reuniões com as equipes das prefeituras, o processo de mobilização, com visitas a campo, reuniões com proprietários rurais, um projeto de hierarquização, de pontuação das propostas para seleção das propriedades a serem beneficiadas. E aqui o momento importante de assinatura dos contratos, quando os prefeitos realmente sacramentam aquelas propriedades beneficiadas, e a situação atual. Nós temos hoje 27 propriedades contratadas, sendo 15 em Paulo de Fronten, 10 em Mendes e 2 em Vassouras. As Vassouras são poucas porque o trecho da bacia do Rio Sacra Família nesse município é um trecho bastante pequeno, e, portanto, nós temos aí ações de cercamento que envolvem já quase mais de 9.000 quilômetros de cercas, 40 hectares de plantio e mais de 5 quilômetros de aceiro em 8 propriedades participantes do projeto. Todas as áreas são identificadas com placas do projeto, como uma forma de divulgação e também de maior, digamos assim, identificação dos proprietários que estão participantes. Aqui umas imagens do cercamento, imagens das ações de restauração com plantio de mudas, adubação, controle de espécies invasoras, manutenção de aceiros, a conservação das áreas florestais também, com a manutenção. Tivemos 2 etapas de contratação, então agora nós temos novos contratos sendo
já realizados com as primeiras atividades, e tivemos agora, muito recentemente, faz apenas 2 semanas, a primeira ação de pagamento aos proprietários, que ocorreu no município de Paulo de Fronten, e esses proprietários receberam desde R$ 500 até R$ 7.000, conforme a área que estava envolvida, e foi um momento muito importante, né, porque sacramenta ali uma etapa muito esperada por todos, e consolida, então, o reconhecimento do pagamento dos serviços ambientais prestados, muito embora nós sempre destaquemos que o serviço ambiental não tem preço, a natureza não tem preço, a vida não tem preço, mas os valores de pagamento eles são estimados em função da disponibilidade, do custo de oportunidade daquela região e representam um reconhecimento simbólico do compromisso daqueles proprietários e da importância do serviço ambiental prestado pelas florestas já existentes ou pelas áreas que estão sendo restauradas com florestas que cada ano que passa, aumentam o serviço ambiental prestado para toda a nossa sociedade. Aqui nós temos algumas formas de contato com a nossa instituição, também o Facebook com informações atualizadas, e eu queria ressaltar o quanto esse projeto vem sendo importante para garantir não só o reconhecimento do envolvimento dos proprietários, como o próprio pagamento pelo serviço ambiental. Nós contamos com a fundamental parceria da AGEVAP, que é a Agência de Bacia, que faz todos os procedimentos contratuais e de operacionalização do contrato, e, evidentemente, esperamos que essa iniciativa ela inspire outras similares, como já vem inspirando, né, uma vez que foi iniciado no município de Rio Claro, agora se multiplica para Mendes, Paulo de Fronten e Vassouras, e é fundamental que nós possamos ampliar essa iniciativa, não só no âmbito do Comitê Guandu, como no âmbito dos demais comitês que atuam, na verdade, em todo o nosso país. Portanto, essa é a nossa experiência, o nosso caso, e nós esperamos ter contribuído aí para o encontro de comitês de bacia hidrográfica. Obrigado, Luiz Felipe, por você ter trazido esse projeto aí, extremamente importante, inclusive a produção de água aí do comitê aí da bacia do Guandu. Obrigado mesmo, viu?